Olá, amadinhos. A gente vai começar hoje o podcast da Plástica Sem Filtro. É nosso primeiro episódio de uma temporada incrível. Então, se você puder, que está aí no YouTube ao vivo, já faz aí a sua inscrição, dê um like e também põe a notificação para você não perder os outros episódios. Nessa temporada, eu vou trazer grandes cirurgiões plásticos renomados. Todos são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para a gente ter uma conversa bem aberta, um papo sem filtro, falando tudo sobre cirurgia plástica. Hoje, a gente trouxe o Dr. Marcelo Aquino, que é um grande querido amigo. Ele atua em João Pessoa, na Paraíba, e ele convidou duas pacientes maravilhosas, lindas, que é a Gi, que tá no Instagram, né, Gi, como Bariátrica por Gi, e a gente recebeu também Natália Tasca, que é uma grande querida amiga do Dr. Marcelo e paciente. Então, a gente vai... A escolha foi do Dr. Marcelo, a dedo. Isso vai dar o que falar. Só para dizer aí que ele tem carinho por todas as outras, mas a gente tinha que escolher, né, duas pacientes, então elas foram escolhidas para representar todas vocês com toda certeza. Com certeza. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. E eu queria já começar a falar com o Dr. Marcelo, né? Hoje o assunto é cirurgia plástica pós-bariátrica, mas não é só direcionada, acho que serve um assunto para todo mundo, mesmo que não tenha feito bariátrica, porque eu acho que a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela tem a ver com abdominoplastia, né? Com lipo, com prótese mamária, com mastopexia. Então, assim, mesmo que, né, quem esteja assistindo a gente agora, mas eu não sou bariátrica, ou mas eu não vou fazer bariátrica, não é o meu caso, mas... né, a gente sempre cai ali no assunto, né, da autoestima, da melhora do que a gente está ali enxergando. Às vezes não é pós-bariátricas, mas foi uma gravidez, né, que veio aí com uma diástase. Então, assim, a gente vai falar para um público maior. Sim. Parece que o foco é esse, mas a gente pode falar aí para um público maior. A cirurgia plástica é cirurgia plástica, né? Ela tem a parte reparadora, que é a parte reconstrutiva, e tem a parte mais voltada à estética. A pós-bariátrica não deixa de ser cirurgia estética, só que é uma cirurgia estética voltada para a reparação de um dano causado pelo emagrecimento, que não pode ser só pela cirurgia bariátrica, pode ser o emagrecimento por perda de peso através de atividade física ou outro método qualquer. Então, é uma cirurgia de um porte muito maior, é uma cirurgia mais desafiadora, mas, em compensação, é uma cirurgia que te traz uma satisfação pessoal como profissional muito grande, porque você devolve ao paciente autoestima, qualidade de vida, vontade de viver, às vezes, facilidade de viver. Pacientes que eu já operei, que eu tirei 16 quilos de abdômen, que o paciente... Você imagina, 16 quilos. Todo dia você levantar com 16 quilos a menos na sua barriga. A pessoa consegue colocar uma roupa, consegue abaixar. Então, assim, você devolve a vontade de viver, você devolve vida. Então, assim, isso que me fez me apaixonar pela pós-bariátrica. Eu gosto da cirurgia plástica como um todo. A cirurgia plástica é uma cirurgia que é um refinamento, uma delicadeza perfeita. Só que a cirurgia raiz mesmo, essa cirurgia grande, que pouca gente gosta de fazer, é a que eu gosto. Mas eu faço tudo. Então. Acaba fazendo tudo, é o que eu falei, né? Mas falando, a pós-bariátrica é a plástica normal. Sim. E hoje em dia mudou muito o perfil do paciente pós-bariátrico. Sim. A gente pega o paciente pós-bariátrico, tem um aqui que eu já falei com ela, que falei assim, eu jurava que você não era bariátrica. Mas porque depende hoje de qualidade de pele, pacientes que operam mais cedo, Sim. pacientes que têm um emagrecimento junto com atividade física. Quando nos primeiros, das primeiras bariátricas que eram abertas ainda por cima, Sim. o paciente ia para a UTI, ficava dias, muitos iam a óbito. Quando chegava para a gente, para a plástica, era uma quantidade de pele absurda, pacientes consumidos, caquéticos. Hoje em dia o perfil mudou completamente. Então a gente tem resultados muito bons. E tem até uma informação que, né, quando a gente iniciou as lives, que uma informação que eu não tinha, que você que me passou, eu não sabia que os direitos, né, do pós-bariátrico, ele também eram para pacientes que não fizeram a cirurgia, mas que perderam peso, né? E eu fiquei, meu Deus, eu que trabalho É um direito tão difícil. Não, sim, mas assim, eu que trabalho há tantos anos, né, ali ligado na área da cirurgia plástica, acompanhando tantos cirurgiões, para mim, eu fiquei perplexa. Depois eu saí e fiquei procurando ali para ver se realmente isso era real.
Eu não sabia que os paciente com direitos... grandes perdas de peso. É com grandes perdas de peso, independente de ter feito a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ganhou essa fama grande porque é muito visível a perda de peso pós-bariátrica. Quem emagrece por outros métodos é mais lento. O pós-bariátrico, em 6 meses, emagrece 40 quilos, 50 quilos. É uma coisa absurda. Não, eu achei interessante porque agora com tantas, né, canetas e etc. para emagrecer e essa propaganda toda, né, de uma caneta específica, eu falei assim, não, tem gente que está emagrecendo aí o que emagrecer numa bariátrica, que antes era bem difícil aquela pessoa perder 50, 60, 70 quilos. Óbvio que tem gente que perde sem nada, sem bariátrica, sem caneta, mas aí vai de cada um, né, do que cada um consegue fazer, do problema, né, de compulsão. A gente não sabe o que acontece de fato para aquela pessoa conseguir não usar nada, nenhum método para emagrecer. Eu, aos 12 anos de idade, pesava 100 quilos. Sim, Você é pós-bariátrico, né? Não, mas na época você é bariátrico, você fez bariátrico. Na época eu fui com dieta. Sim. Dos meus 12 aos 15 anos, entre emagrecer e engordar, foram 60 quilos. Sim. Aí agora, 3, 4 anos atrás, que eu fiz a bariátrica. Porque a pessoa que é gorda não é gorda à toa. Ela tem alguma alteração orgânica ou psicológica, ou alguma coisa que faz ela engordar. Então, não é à toa. A bariátrica, ela veio para ajudar. Pelo fato de você fazer uma restrição, uma desabsorção, você ajuda ele a emagrecer e tenta manter essa perda de peso. Né? Óbvio que o número de reganho de peso é enorme por conta das perversões alimentares. A pessoa, ao invés de comer um pouquinho de uma comida saudável, come um pouquinho de doce de leite. Então, assim, começa a ter essas alterações alimentares e começa a ganhar peso. Então, em torno de 80% dos pacientes bariátricos, eles voltam a ter o peso maior do que o anterior. Interessante. Isso. Aí, quando faz a plástica, quando faz a reparadora, esse reganho diminui muito. Sim. Porque você tira muita pele, tira muito excessos, e esse paciente, quando ele começa a engordar, ele se incomoda. Nessa temporada, inclusive, para a gente trazer, assim, maior quantidade de informação real, né, para os pacientes que estão aí nos assistindo, a gente teve a ideia de pedir para o nosso convidado trazer suas convidadas, para a gente poder também escutar a outra parte, né, a parte de quem tem que dar o primeiro passo, né, para o emagrecimento, que tem que dar o primeiro passo, seja aí nesse caso para a bariátrica, para depois chegar até o cirurgião plástico. Então, eu vou começar aí conversando com a Natália. Natália, para você chegar, assim, no primeiro passo você lembra, assim, quando você parou e falou assim, não tá legal para mim a vida que eu tô levando, o corpo que eu estou hoje, eu preciso mudar, eu preciso me transformar. Você lembra desse momento? Lembro. Então, eu não era tão acima do peso, eu não era uma pessoa considerada magra, mas eu também não era uma pessoa obesa. E aí eu casei. Depois que eu casei, dentro de um ano, eu engordei 25 quilos. Porque a gente só fazia comer e assistir televisão. Ficava ali, não estava nem aí para comida saudável, nem para nada. Então, dentro de um ano, eu engordei 25 quilos. Só que eu acho que eu tinha meio que uma distorção de imagem. Eu não me via tão acima do peso assim. E aí, nós fizemos um reality em João Pessoa, chamado Tasca House. E aí, quando eu comecei a ver os vídeos filmados por outros participantes, porque até então eu fazia fotos e só via ali, eu só enxergava o que eu queria enxergar. Quando eu comecei a ver fotos e vídeos pelas lentes de outras pessoas, eu disse, não, isso aqui não sou eu, não. Eu comecei a ter vergonha de me olhar no espelho. Quando eu passava na frente do espelho, eu virava o rosto. Eu não queria. E aí, eu comprei uma casa, eu mandei colocar um espelho de uma ponta a outra da sala, sendo que eu ainda não estava me vendo daquele jeito. Quando eu passei a me ver, foi uma decepção me olhar naquele espelho. Era uma decepção. Então, eu entrava na sala de casa e não queria olhar para o lado para não ver meu reflexo. E foi quando eu decidi fazer a bariátrica. Porque eu não estava mais conseguindo me olhar. Quando eu me via, sabe assim, um desgosto gigantesco. Porque não foi. Dr. Marcelo falou que desde uma infância que ele já vinha acima do peso. Eu não vinha acima do peso. Eu não vinha obesa. Eu vinha ali, eu ia para academia, malhava, me cuidava. Quando eu via que eu estava um pouco acima do habitual, eu fechava a boca mais um pouco. Mas 25 quilos no período de um ano é uma mudança muito drástica. Para a mulher, 25 quilos é coisa pra caramba. E aí foi nesse momento que eu decidi mudar.
E quando você procurou, né, o cirurgião para fazer a bariátrica, de cara ele já falou, não, você tem indicação ou ainda teve aquele lance de vamos emagrecer de outro modo? Você já saiu de lá com a indicação para a cirurgia? Não, eu procurei um cirurgião por indicação. Muitas pessoas me falaram muito bem dele, falaram que ele era muito humano, porque a gente sabe que hoje em dia existem médicos e médicos, né? Tem médicos que prezam muito só pelo dinheiro e tem médicos que realmente são profissionais. Então, ele não me indicou primeiro de bariátrica. Primeiro, ele falou que eu poderia emagrecer de outras formas. Falou que a cirurgia bariátrica não é um milagre. Você não vai fazer a bariátrica, vai ficar magro para sempre. E uma das coisas que ele mais me alertou sobre, que inclusive hoje é a minha maior dificuldade, sobre a mente. Que ele falou que a cirurgia bariátrica ela teria que ser atrelada ao nutricionista e ao psicólogo. E eu não fiz a parte do psicólogo. E hoje é o que eu mais sofro. Porque na minha mente, eu quero comer sempre, toda hora. Eu estava vindo para cá, eu estava um pouco ansiosa. E eu queria parar o carro para comprar um lanche na padaria. Porque, para mim, comer é um prazer. Para mim, comer é um prazer. Então, ele me alertou sobre isso. A gente conversou muito sobre. Eu disse a ele que eu ia fazer o acompanhamento psicológico. Mas depois que passou a bariátrica, eu não permaneci. E essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje. Ó, fica aí a cobrança, ele tá atrás de você para você começar. Vai dar certo. Essa parte. Valor à psicologia. Essa parte, não, eu acho que até dá valor, mas é que o problema que estava atingindo ela foi resolvido. E então. aí você acaba, tipo, isso é em tudo na vida, não só pro pós-bariátrico. Eu acho que você Não é uma coisa resolveu, palpável, né? resolveu ali de fato o que estava incomodando ela, que agora ela se olha no espelho com certeza, ela tá um espetáculo, ela se acha linda. Por isso que quando ele falou aqui, né, que 80% dos pacientes voltam com peso a mais, chega a olhar aqui pra ela e digo, oi? Como assim? Como assim? Eu vou Não, até calma. mostrar uma foto da Natália, que a gente tem aqui, que a Natália não fez abdominoplastia, né? Isso aqui era um vídeo, né? Que eu tirei de uma parte de um vídeo que ela estava dançando. E isso foi antes da bariátrica e já depois da Natália ter feito a bariátrica, ter feito a cirurgia plástica. Natália não fez abdominoplastia. O pessoal vai olhar a imagem e vai achar que ela fez, mas ela não fez. Ela fez somente a parte da mama, Sim. né? A mastopexia com prótese. Então, mas aí a gente já vê, né, que você com certeza se transformou em uma outra Obrigada. mulher. Não que você não fosse linda, que dá pra ver que você é linda de todo jeito. Mas realmente acho que você teve aí de volta a sua autoestima, Sim. né? E aí entra aquela parte da gente esquecer o psicólogo, a terapia que o médico que fez lá a bariátrica deu tanta importância, né? Sim. E é engraçado que quando te opera, principalmente mama, nos retornos, assim, passei um retorno mais prolongado um pouquinho, a roupa. Ela vai com roupa decotada, mostrando a mama. Mas no meu primeiro retorno, eu já disse logo, nunca mais eu vou usar sutiã na minha vida, viu? Ele, ei, calma, não é assim também não. Quero mais não. Eu vou falar um pouquinho com a Gi, que a Gi foi um pouquinho diferente, né? A Gigi é uma paciente que já treinava, que gosta de treinar e fez a bariátrica. Também para você, Gi, como foi isso? Como é que foi o estalo que você acordou assim num dia e falou assim, hoje eu vou procurar ajuda para poder ter uma melhor qualidade de vida. Lembrando que a gente não está falando de estética, tá? A gente está falando de saúde também. Exatamente. É óbvio que a estética, acho que é a primeira coisa que, quando você não fica doente, que você se incomoda e quer melhorar. Mas tem gente que nem tem essa sorte aqui, né? Que já fica logo doente, ou tem um infarto, ou tem alguma coisa mais grave. Todos nós já fomos gordos, né? E somos gordos na cabeça. A gente assumir, dar o braço a torcer, Sim. a fazer uma bariátrica, é tipo o que eu falhei. Sim, não, por isso é que eu quero saber da Gi que... Dá, assim, um pouco de vergonha. Sim, com certeza. Porque assim, nossa, você é um fracassado, você não consegue emagrecer, você vai ter que operar para poder emagrecer. Não, e a Gi ainda tem um Instagram que é direcionado para esse público, então ela se expõe completamente, né, que é bariátrica por Gi, e devia ser mais difícil ainda, porque ela é uma pessoa que gosta de treinar, então se expor, né, para falar assim, não, eu era assim, eu tô assim, e cada passo
passo que ela deu e cada mudança que ela conseguiu ser comemorada em público, deve ser uma coisa bem assim. Então, Gia, eu quero saber quando foi que você deu o start para falar, hoje eu vou mudar, hoje eu vou me transformar. Diferente dela, eu sempre fui uma pessoa acima do peso, né? Desde a minha infância. Então, assim, eu acho que eu conto os pontos específicos dos meus 31 anos que eu não tive acima do peso. Então, eu tive muito tempo, a maior parte do tempo, na obesidade. Então, eu já sempre fui, né, acompanhado por nutricionistas, vivi em dieta. Eu amo treinar, minha gente. Não é um martírio para mim acordar de 4 horas da manhã. Quem me acompanha sabe. É para treinar. Eu amo, eu gosto muito. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei muito de musculação, mas temos a briga com a comida, né? A gente que é obeso sabe. Então, piorou muito a minha situação. Depois que eu me formei, envolveu também a questão do casamento. Então, sair de casa foi complicado também, porque eu não tinha mais a minha mãe para cozinhar para mim. Então, eu sempre gostei muito de fast food e isso terminou intensificando mais, né? Isso daí. Então... teve essa questão também, que eu sempre tive acompanhamento nutricional, eu tive acompanhamento com endócrino também, então usei as canetas, eu fiz várias tentativas, não foi nenhuma, nem duas, eu passava muito mal, eu usava na época a Saxenda, então assim, eu passava muito mal, eu tinha muito vômito, eu ia trabalhar, ficava lá nauseadíssima, passando mal mesmo, e as pessoas do trabalho, mulher, pare com isso, você está usando uma coisa para melhorar a sua vida, no lugar de estar melhorando, está piorando. Então, assim, o que pôde de tentativa, eu tentei. E, infelizmente, chegou um belo dia que não deu mais. Eu já estava com pré-diabetes, esteatose grau 2. Eu tenho condropatia no joelho. Eu vivia na urgência por conta do sobrepeso. Inclusive, teve um dia que eu fui para a urgência. O ortopedista olhou para minha cara e disse assim, isso aí só vai resolver quando você emagrecer. Não tem o que fazer. Você precisa emagrecer. E aquilo ali me pegou de um jeito que eu fiquei tão arrasada que só a gente que viveu sabe o que é isso. E para falar é tão fácil, né? Você tem que emagrecer. Dar opinião pois falar assim é muito fácil, mas não sabe da trajetória, né, do que eu passei. Então, assim, dar o braço a torcer para optar pela bariátrica também é um sentimento de fracasso, né? E os olhares que julgam, porque as pessoas, tá assim só por conta da bariátrica. Tá, a bariátrica é excelente, ela é uma ferramenta maravilhosa, me ajudou aonde estamos hoje, né? Por conta dela, mas ela sozinha não obra milagre. Então, você precisa fazer também a sua parte do pós. E ela muda o seu dia a dia. Exatamente. Você tem umas alterações que você tem que ter pro resto da vida. Pois é. E hoje em dia, após ela, não tenho mais pré-diabetes, não tenho mais esteatose e o meu joelhinho, graças a Deus, tá ok. A menina ganhou aí um mais linda, né? Obrigada. Foi isso. Eu vou mostrar também para quem está aí em casa a foto, né, da Gia antes. Isso é a Gia antes da bariátrica e a Gia pós-abdominoplastia. Tem lipo também? Tem nas costas, no abdômen não. Então, abdominoplastia, lipo nas costas, nos flancos, né? Isso, nos flancos. Olha o cirurgião aqui. O cirurgião tá aqui, não tem como negar, porque ele vai logo falar. Mas, e também fez mastopexia com prótese. Não, foi praticamente prótese. Foi só prótese, né? Quem fez foi Natália. Foi só prótese. E é o que você falou da pele, né? Aí fala assim, mas eu tive que fazer a mastopexia. Gente, cada pessoa é um corpo, não tem jeito. Se tivesse, ele ficou tão perfeito que até eu achei que tivesse mastopexia. Me enganou, hein? Não, e a história dela é muito engraçada. Eu tava fotografando, marcando ela pra fazer só o abdômen. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, vamos colocar uma prótese? Não sei o que. Vamos colocar uma prótese? Depois a gente resolve. Vamos colocar uma prótese? Foi desse Posso jeito. conversar com seu marido? Pode. Eu disse conversar com o marido dela. Isso, no bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico. Aí você liga pra quem? Pra Santa Lu. Ô, Lu, manda tal. Aí ele fala, onde você tá? Tem que ser agora, a prótese tem que chegar aqui agora, que a paciente tá aqui, resolveu agora. Tem que chegar, 10 quando ela minutos acordou, a prótese essa tá fez lá. assim.
Primeira coisa. Você vê que O que é isso? porque a mama para mulher, o abdômen, porque eu tinha certeza, ela ia operar o abdômen e ia ficar frustrada. Sim. Porque a mama para mulher é muito sensual. Sim. Para mulher, o colo é muito bonito, é bonito, né? Então, assim, operar o abdômen dela ia ficar escondido. Sim. Mas a mama não, ela precisa A gente expor vê a pela mama. foto dela que realmente tinha que ter uma prótese. Não, Porque eu ainda meu achei que coração você Ele ia. falou isso, ele olhou pra mim assim, vamos colocar? E eu não sei. Você vai se arrepender, Você vai ficar tão arrepender. bonita. A gente Aí dá eu um olhei. jeito, a gente dá um jeito. Eu ligo pra Lu agora, depois converso com a Lu. Deixa eu conversar com o seu Cadê marido. a Ela falou, prótese? pode. Eu desci, conversei com ele, ele falou, tá. Mas Você isso paga o hospital, o resto depois a gente resolve. Mas isso é legal também, que mostra o carinho do cirurgião plástico, né? Porque, assim, não é só dinheiro, não é só nada. Eu acho que ele olhou naquele momento ali e fez... Você vai ficar tão linda, né? A gente vai, assim, dar o máximo aqui. É necessária a prótese, porque as pessoas acham assim, não, bota porque tem... Não, gente, o cirurgião, ele só indica se tiver necessidade, Não, pelo contrário. E outra coisa, Lu, a cirurgia não ia ter a cereja do bolo, entendeu? A cirurgia Sim. não ia ser como a gente gostaria que fosse. Sim. Porque fazer o abdômen era até mais fácil, era muito mais rápido, uma cirurgia mais rápida. Sim. Então, eu nem sabia se ela ia me pagar, não sabia se ela ia pagar a prótese. Sim. Então, ela só ia pagar o Olha hospital. Mas a gente não Olha quer o saber, risco. não. A única coisa que eu tem tenho certeza que ela ia saber. pagar era o hospital, porque ela não tinha alta. Mas eu falei, eu não vou fazer isso porque ela não vai ficar satisfeita. E eu quero que o paciente saia da cirurgia 100% satisfeita. Sim. Bom, eu só faço abdômen com lipo. Quando não tem indicação de lipo, eu não faço. Agora, se tiver indicação de lipo, eu não faço. Por quê? Eu quero o melhor resultado, não é pelo dinheiro, por nada. Sim. Eu tenho que pagar porque a lipo não é paga pelo plano de saúde. Sim. Mas o paciente, se não fizer lipo, ele vai arrepender. Sim. Aí, quem fez o abdômen? Doutor Marcelo, nossa, ficou feio, ficou quadrado, ficou sem cintura. Não, eu tenho que fazer o meu melhor. Mas então, nos bastidores, as pessoas não sabem, né, o que acontece, mas existe um grupo que mesmo que a gente não tenha contato direto com a paciente, está todo mundo ali no mesmo barco. O fornecedor de prótese que fica ali atento para que, né, se algo acontecer, precisa agora a gente ter que levar, tem que ter essa entrega imediata, tem que ter disponibilidade para já trabalhar dessa forma de manhã, de tarde, de noite, de sábado, domingo, né, doutor? De madrugada. Não é comum, a gente chega no marquei cirurgia. Eu sempre peço normalmente 3 tamanhos. Aí chegou lá, o paciente, eu acho que vou colocar maior. Não, e tudo que eu pedi, por favor, pequena. Grande não se preocupe, eu vou Aí eu já colocar uma que ligava você pra Lu, vai Lu, amar. 5 a 400. Sim. Tem, manda. Então, essa parceria, né, que ocorre Isso do é cirurgião fundamental. também, né, que eu falo assim, vocês aí que estão procurando, né, cirurgião para fazer qualquer tipo de cirurgia, a única coisa que eu posso indicar é que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquisa lá, é fácil, tem aplicativo da SBCP, tem diversos canais que você pode entrar, procura se o médico né, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí conversa, procura que tipo de material ele utiliza, né? Que prótese é essa? Peça sempre a notinha de vocês, tudo certinho para que vocês saibam também o que está sendo colocado, para você ter aquela garantia ali naquele momento e depois, né, do que você colocou. Então, assim, você já procurando um médico da Sociedade Brasileira e tendo, assim, confiança naquele profissional, né, na hora da consulta, pronto, bastou. Aí não tem, me indica. Não posso. Já teve paciente, às vezes, a gente, por ser homem, a gente não consegue entender exatamente o que a paciente quer em relação ao tamanho. Já teve paciente que eu mandei, vai lá, conversa com a Luciana que ela vai te ajudar a escolher o tamanho. Porque 2 mulheres conversando é mais fácil. Não faço isso com frequência, porque é mais um trabalho para a Luciana, que eu sei que ela não se importaria, mas eu tenho que resolver isso com o paciente, porque a responsabilidade é minha. Sim. Mas tem paciente que às vezes está tão indecisa com relação ao tamanho, eu falo assim, conversa com a Lu, ela tem uma experiência muito grande nisso, ela te ajuda. Na verdade, já vem com a prescrição, É, né? já Aí vai- a dúvida da paciente mas você acha que é Vai- muito é muito grande? exatamente. E nunca é, É. assim, a pessoa sempre Ela volta vai já pra com os colocar 3 o maior. tamanhozinhos lá. Tô com medo de ficar grande. Vai com a Lu, se qualquer um chama a Lu, conversa com ela. Vê o que ela acha. Agora Trabalha sim. 50 anos com prótese. Mas você tá me envelhecendo, eu vou. Agora, assim, como é que foi para vocês
depois da bariátrica, por exemplo, você de que não precisava fazer abdômen, né? Que você sentiu só a necessidade de fazer a mama no momento, né? Se você vai fazer outro tipo de cirurgia, ficou para depois, mas você fez a mama. E como é que foi assim? Quando você viu que você estava emagrecendo, que você fez, meu Deus, eu estou emagrecendo, deu certo a bariátrica, tá tudo bem, fiz com uma pessoa também, né? Que você disse aí, muito bom, muito humano. E aí, como foi para você, depois, assim, decidir o cirurgião, decidir fazer essa cirurgia? Como é que foi para você isso? Então, como eu já tinha outras amigas que já tinham feito, eu novamente pedi indicação, né? Porque eu acho que é a melhor... Na minha opinião, é a melhor forma de você saber se realmente um profissional é bom, né? Você lidando ali com pessoas que já passaram pelo profissional. Então, eu pedi indicações e algumas amigas me indicaram o mesmo profissional, que foi o Dr. Marcelo. E aí, eu fui e marquei uma consulta, sendo que no passado, antes de ganhar muito peso, eu já tinha feito uma consulta com ele. Provavelmente, eu acho que ele não vai lembrar, obviamente, né, que são muitas pessoas. Sim. Mas há muito tempo atrás, eu já tinha feito uma consulta, salvo engano, em outro local. Sim. E aí, na época, não tinha dado certo. Eu queria fazer abdominoplastia depois do meu filho, que eu tenho um filho de 7 anos. E aí, não deu certo na época. E aí, novamente, as minhas colegas me indicaram e eu fui. E aí, depois da primeira consulta, eu já decidi que faria com ele. Sendo que a prescrição seria, né, de 12 a 18 meses pós-bariátrica, para fazer os seios. Sim. Quando eu consultei o meu cirurgião da bariátrica, ele me passou que seria o ideal de 12 a 18 meses pós-bariátrica, que seria quando o peso estaria ali se estabilizando. Mas com 6 meses... Não estou indicando que vocês façam, estou contando a minha experiência. Sim. Com 6 meses, eu já não estava mais aguentando, porque eu perdi muito peso. Eu engordei 25 quilos, sendo que após a bariátrica, eu perdi 32 quilos. Nossa. Foram 32 quilos. Em quanto tempo, 32 quilos? 32 quilos foram em 7 para 8 meses. Nossa. Quando eu fui para o Dr. Marcelo para fazer o seio, aí eu fui novamente para ele, ele falou, não, tudo bem, se você quiser fazer, tá tudo ok. Fiz novamente meus exames, em questão de taxa, tava tudo ok. Mas ele me falou, o doutor Marcelo também me falou, que eu ainda iria perder peso, né? Que ainda não tinha estabilizado. Sendo que eu fui, fiz, porque eu queria fazer, bati meu pé, eu disse, eu quero fazer agora. Não tô mais aguentando ver esse seio, tava muito feio. 32 quilos. Tava muito feio, gente, eu tinha que fazer ali naquele dia. Aí eu fui, e foi assim, eu disse, eu quero a vaga mais próxima que tiver. O dia mais próximo que tiver, vai ser esse que eu vou querer. E aí nós fizemos os exames, deu tudo ok, deu tudo certo em todos os exames, no risco cirúrgico deu tudo ok. Eu disse, pronto, então vou me operar. E aí fui e fiz. E você acha que isso mudou a sua vida, assim, a forma de você encarar a vida? Totalmente. Não só o emagrecimento, mas a cirurgia plástica? Totalmente, totalmente. Porque antes eu tinha que escolher as roupas que coubessem. Hoje eu posso escolher a roupa que eu quero escolher. Sabe? Então, antes, quando eu ia numa loja ou quando eu ia encher meu carrinho da Shein, eu tinha que calcular, será que essa alça vai sustentar? Sim. Porque mesmo antes da bariátrica, mesmo antes de eu engordar, eu tive meu bebê e meu peito já não era lá essas coisas. Então, juntou que eu engordei, já não ficou pior ainda. Emagreci, ficou horrível. Então, eu disse, eu quero fazer essa cirurgia e vai ser agora, o quanto antes. E para autoestima, assim, na sua família... assim, não só marido, mas, assim, né, o pessoal que envolve, que tá ali perto de você, amigos, família, você acha que você teve esse apoio desde lá de trás, ou o apoio foi só na plástica, ou não foi em nenhum, e hoje a pessoa diz, nossa, valeu a pena, como é que foi pra você? Sendo bem sinceramente, eu tenho uma esposa, né, não é marido, tá? Sim. Aqui bem sentada ela. Tudo bem. Era antiplástica, anti-cirurgia, quando eu dizia que ia fazer, dizia que não, que tava lindo, maravilhoso, eu parecendo Dona Redonda, mas estava lindo, maravilhoso, esbelto. Eu disse, não mesmo. Mas agora fez. Abdômen, lipo, fez com o Dr. Marcelo também. Seio, enxerto no bumbum, foi tudo. Tá bom, aí um novo episódio, ó, que a gente vai ter que falar sobre isso, porque isso é uma coisa pra gente falar, que eu tenho essa curiosidade, porque assim, durante todo esse tempo, né, que eu tô aí de frente da cirurgia plástica, o que eu mais escuto é a falta de incentivo da família, seja esposa, marido, amigo, filho, cada um na sua idade, né?
eu fico impressionada, porque isso é muito forte mesmo. E para paciente bariátrico, eu vejo mais, porque assim, como as pessoas sabem que eu trabalho com isso, então o tempo todo me procurando, porque olha só, eu quero fazer, mas fulano, fala pra ele que eu não vou morrer, eu não posso falar pra ele que você não vai, que você não vai morrer. Uma coisa que eu falo para os pacientes é assim, fala só para quem precisa. Não, então, mas às vezes, doutor, quem precisa, e justamente a pessoa que vai ali, às vezes, apoiar financeiramente... Não, tudo bem, aí é a pessoa que puxa, entendeu? É a pessoa que faz você adiar aquilo ali. A primeira coisa que a amiga fala é assim, nossa, eu conheço uma pessoa que fez essa cirurgia e morreu. É muito chato isso, velho. Sim. Então, para vocês aí que estão escutando a gente, olha, isso é normal. Você está vendo aqui o exemplo, a gente vai escutar a Gi, mas você está ouvindo aí o exemplo da Natália, né? Que a esposa não estava aí muito apoiando, mas depois acabou fazendo também. Por quê? Porque talvez tenha visto, né, a Natália com a autoestima lá em cima e fez, peraí, isso é legal, isso também... Não é que ela talvez não quisesse porque tinha ciúmes da Natália, não, é porque a cabeça mesmo, né, de quem não tem o conhecimento ali do assunto, da segurança que tem dentro da cirurgia plástica, de tanta coisa que a gente vê por aí, né, que às vezes você vê, você nem sabe, mas aquele cara não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela fez num lugar que não era capacitado para ter uma UTI, para ter Então, a gente não sabe, de fato, o que acontece com tantas coisas que a gente vê na mídia. Só sai a notícia, né? E só sai a notícia. Então, e é muito importante, Lu, que você ressalte isso, como você está fazendo, porque eu já fiz, né? Eu coloquei PMMA no bumbum com uma pessoa que... Depois, com o passar do tempo, nós descobrimos que nem médico ele era. Eu fiquei internada por um tempo. Tive uma infecção. Fiquei internada. E foi horrível. Então, talvez essa falta de apoio já tenha sido por conta desse trauma, né? Que a gente ficou. Foi na época da pandemia. Então, enquanto tinham milhões de pessoas morrendo no leito do hospital por conta de um problema realmente grave, eu estava ali porque... Eu, de certa forma, né, fui responsável, mas não tinha como eu saber na época. Sim. Eu não tinha tanta informação como eu tenho hoje. Porque após passar por isso, eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a ler mais. Então, a internet, hoje em dia, ela é uma ótima ferramenta, mas, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa. Eu gosto de falar que é uma terra de ninguém. A pessoa que publica na internet, ela vai publicar sempre o seu melhor, maravilhoso, lindo caso de pré e pós-operatório. Eu, na minha rede social, quase não tenho. Por quê? Eu não posso prometer para você o resultado da Natália. Eu só vou colocar os meus melhores resultados. Então, assim, é uma mentira assim, que você engloba, são falsas verdades, né? Sim. Então, assim, eu acho muito perigoso. E, assim, as pessoas mais picaretas, mais charlatãs, têm mais seguidores, são as melhores. E é por isso que nessa temporada agora, o convidado vai trazer as convidadas, porque a gente sabe, gente, que não é perfeito. O Dr. Marcelo não teve só caso de sucesso, com certeza, como qualquer profissão, que a gente tem alguém ali que, né, que não saiu tão legal, que não tenha ficado, assim, maravilhoso como as meninas ficaram. Mas a gente... traz o caso real, né, do que acontece ali sem filtro. Aí tem as permutas, né? E esse negócio que a Natália falou sobre o PMMA é uma coisa que eu ainda me impressiono, porque, assim, a Cilimed tem implante de glúteo, a gente sabe que é muito seguro, é alta tecnologia, você sabe disso há quantos anos, né? Uma fábrica de mais de 46 anos, e toda vez que eu vejo uma paciente falar que colocou PMMA no glúteo, que foi indicado por ou cirurgião, ou médico, ou qualquer especialidade, ainda me choca, porque as pacientes... PMMA ainda tá bom. Não, porque as pacientes precisam, assim, entender que isso faz mal, uma hora vai fazer mal, uma hora é uma bomba relógio, que... como foi o caso da Natália, né, que teve aí um problema, que teve que se internar. Então, pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá pesquisar sobre o que você está colocando, se é realmente seguro. Hoje a internet também tem coisa ruim, mas tem muita informação. Hoje a gente coloca lá, a gente sabe o que presta, o que não presta, o que vai fazer mal, o que não vai. Então, tá aí explicado por que, né, nossa esposa talvez não quisesse apoiar porque fica aquele receio. E aí também você viu, que também é um exemplo que arrasta. Você fez, ficou ótimo, fez em segurança, né? Com cirurgião de segurança, num lugar seguro. E teve um resultado excelente, o que ela fez? Foi fazer também. Foi fazer também. E isso é o que a gente quer, né? O que as pessoas tenham um conhecimento que, por exemplo, também a bariátrica, fica aquela apontar de dedo. Você não vai fazer, a pessoa morre e tem complicação. Gente, vai morrer de todo jeito se ficar
obesa do jeito que Atravessando tá. uma rua, pode morrer. Atravessando a rua. Então, assim, você tem que tratar a doença. Obesidade é doença. Obesidade não é brincadeira, é doença. Então, assim, eu sou a pessoa que mais apoia as mulheres me procurar. Ó, não manda a esposa me procurar, não. Porque eu vou dizer, deixa ela fazer a cirurgia, rapaz. Apoie, né, a sua companheira ali, que muitas das vezes é ciúme. É ciúme. Tá acostumada com a pessoa obesa, que não apresenta perigo para ele. Não apresenta, porque, ó, não tem nessa, não. Tem mas isso não, mas gente. acha que não representa perigo, né? E aí deixa a mulher lá triste, sem autoestima, enfim. Gi, como é que foi para você se ver a primeira vez, já que você fez uma cirurgia, né, maior aí que a Natália, uma cirurgia que de fato transforma tudo, né? Como é que foi para você se ver assim, a primeira vez de você lembrar de se olhar nua no espelho pós-cirurgia? Como é que foi sem para take. você? Sem Sem nada. take. Primeira vez que você fez, caramba, essa sou eu agora. Como é que foi o seu sentimento? Assim, a primeira vez que eu vi pós mesmo, eu entrei um pouco em desespero. Porque, assim, o corte é grande, né? Eu sempre falo para as pessoas. O meu foi até um pouco maior, né, doutor? Ele precisou puxar um pouco mais, porque eu tinha um pouco mais de flacidez. E se ele não tivesse feito isso, teria ficado ali uma região com a orelhinha, que ele me explicou e tudo mais. E eu confiei. Ele disse que tinha que fazer, tá feito. Quem sou eu para... confio demais, de olhos fechados. Então, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco impactada, porque o corte é muito grande, mas me mantive plena. Minha mãe, que me ajudou no pós, né, sofreu um pouquinho, né, nessa questão. Ela ficou um pouco nervosa ali, mas eu tive total apoio da minha família no geral, tá, em relação a isso. Assim, o meu esposo me apoiou, minha mãe também, só meu pai que sempre foi contra tudo, desde o começo. Contra a bariátrica, contra a cirurgia plástica, porque ele tem medo justamente disso. Sim. Aí, né? E hoje ele fala alguma dos coisa, falatórios. Não, hoje em dia ele não fala nada, não. Nem que gostou. Não, ele fica calado, ele não fala nada. Ele não dá o braço a torcer. Mas depois que tirei o tape, cicatrizou, que hoje em dia eu paro para me olhar, eu fico passada. Assim, como é outra pessoa. E é como você comentou uma coisa, Natália, e é verdade. Eu não me reconhecia. Hoje, quando eu paro para olhar minhas fotos, eu não me via daquele jeito. A gente não se vê. É incrível. Isso pode ser clichê, que eu já escutei outras pessoas falarem isso, mas é muito real. É muito real. Eu não me via daquele jeito, sabe? E assim, ter passado pelo emagrecimento, eu já estava até procurando um vídeo porque eu tenho vários vídeos, né, guardados, mostrando a flacidez do abdômen, como era. Eu lembro desse vídeo. Meu Deus, era muito. Agora, isso que você falou é um assunto também que eu escuto muito. Inclusive, tem uma amiga queridíssima que entrou em depressão profunda por conta das cicatrizes. Ela era uma paciente bem obesa, ela tinha lipedema num grau bem elevado, ela se transformou por completo, ela já era linda, mas ela ficou muito perfeita, assim, esteticamente falando, mas não aceitou a cicatriz. Ela teve que fazer tratamento psicológico, fez terapia anos, agora acho que tem uns 6 anos de cirurgia que ela começou a aceitar, mas tatuou tudo, fez tatuagem de ponta a ponta. É uma coisa que eu bato bem na tecla. Eu sempre falo, É. cicatriz eu tenho Ctrl Z. Sim. Então, assim, e com relação ao tamanho, não faz diferença uma cicatriz de 30 ou uma cicatriz de 35 centímetros. Sim. As duas são grandes. Sim. E na de 35 eu dou um resultado melhor. Então, economizar em cicatriz é perder em resultado. E uma coisa também, assim, é que a paciente, por exemplo, eu não sei nem se isso é real, tá? Se eu tô falando besteira aqui, mas foi uma vez uma dermatologista que me disse que a pessoa de pele parda, ela tem mais chance de queloide. Foi uma dermatologista que me disse. O Brasil, teoricamente, E a sim. pessoa mais né, pra branquinha, assim, ela fica com menos chance. Não quer dizer que não vai ter. Os amarelos. Os amarelos parda. Tem maior tendência. Os pardos, eles ficam com mais... E até uma coisa que, assim, eu nunca... não tive coragem. Eu não lido muito bem com cicatriz, sabe? Não é que eu não gosto, acho que ninguém gosta, mas eu realmente não lido muito bem com cicatriz e nunca tive coragem de fazer a mastopexia, porque eu fico pensando, será que pra mim, o que eu vou olhar no espelho vai me deixar mais feliz ou mais triste do que eu já vejo hoje? Eu não sei. Na dúvida, eu fui só colocando prótese, trocando prótese e não fiz a mastopexia. Tenho 3 filhos, mas os filhos mesmo não tiveram queda assim de mama. Mas eu
eu tinha que fazer a mastopexia. Mas aí você tem que colocar na balança. Não é porque a Natália não ficou com nenhuma cicatriz, hoje não ficou com nenhuma, que eu também não vou ficar. Eu vou fazer com o mesmo cirurgião. Ele vai usar lá ou a cola, ou o fio. É o paciente, não sou eu. Exatamente. Você ajuda porque o cirurgião plástico costura como ninguém. Mas a gente sabe que isso é da paciente. Então, assim, não adianta... Porque vai entrar em depressão se achar que vai ficar como da amiga, que cada então, pessoa... Tem algumas cirurgias, aí eu sou mais chata ainda com relação às cicatrizes, porque são cicatrizes muito visíveis, cicatrizes muito feias, que assim, não ficam esteticamente legais. Braço, coxa. Então, assim, incomoda demais, ou então tem indicação mesmo, aí tudo bem. É uma troca que vale a pena. Agora, é uma coisa muito pequena... Faz um tratamento estético, para tentar não ter a cicatriz, porque não tem jeito de voltar, tá? Cortou, não tem E como Natália voltar até mais. falou uma coisa que, quando a gente estava para começar, ela fez. Olha, eu vou avisar logo, eu não tive uma... Não fiz um pós como me mandaram. E é para falar a verdade, né, Natália? É para falar a verdade? É para falar a verdade. A gente aqui está jogando real. A gente está jogando limpo para as futuras pacientes. E também, ela pode não ter feito nada como mandaram no pós e ter tido um resultado maravilhoso. Deus e aí protege. você não vai fazer. Exatamente. Deus Mas aí você Porque não ficou pode belíssimo. fazer, entendeu Mas isso? eu mando as mensagens no direct. Quando eu falo no Instagram, eu sempre ressalto. Não estou falando, achando bonito, Sim. nem dizendo que é o certo. Porque a gente tem muitas pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais e não levam a sério a palavra influenciador. Então, você tem que ter cuidado com o que você influencia. Sim. Eu não fiz o meu pós corretamente. Eu tive algumas... como é que chama? Algumas coisas Intervenção. que eu passei Ocorrências. por conta... Sim, ocorrências, que eu tenho plena consciência que foram devido à minha falta de repouso. Sim. Porque o que eu vejo acontecendo? Eu tenho muitas amigas que fizeram cirurgia plástica e aí elas falam muito sobre não teve um pós corretamente e joga a culpa pro cirurgião. Quando, na verdade, eu acredito que o resultado da sua cirurgia vai depender muito também, não 100% do cirurgião, vai depender da forma como você se comporta, como você cuida do seu corpo 50%. após o processo cirúrgico. 50% do resultado depende de você. Então, a minha cicatriz não foi 100% no tempo que era para ser, por quê? Eu tenho plena consciência que porque eu não fiz um pós corretamente. Sim. Então, eu sempre ressalto isso. Não falo isso achando bonito, falo isso para ressaltar a importância de você cuidar do seu pós, de você ter repouso, de você ter uma boa alimentação. Quando eu saí da sala de cirurgia, o ar-condicionado estava bem na minha cara, eu me levantei, subi em cima do sofá e fui baixar a palheta do ar-condicionado. Quando essa mulher viu, ela quase teve um infarto. Quando ela saiu do banheiro, eu estava desse jeito, abaixando. Por conta de falta de repouso, meu peito não cicatrizou rápido. Graças a Deus, Deus cuidou. E a doutor Marcelo. E graças ao trabalho do doutor Marcelo, ficou lindo, ficou perfeito. Sim. Mas é uma coisa que a gente sempre, quando eu vou falar no meu Instagram, eu sempre ressalto. Que se eu tivesse ficado quietinha, tinha cicatrizado mais rápido. Teria sido melhor para mim. Uma coisa que a Natália citou foi a utilização de sutiã, né? Que a pessoa sai da cirurgia, ela falou assim, eu não uso mais sutiã. Isso interfere, a longo prazo, essa prótese ter essa Vai um pouquinho mais caída? rápido, né? Sim. Porque é gravidade, vai agir. Então, e é muito bom você falar nisso, da prótese cair, porque é muito comum alguns cirurgiões falarem que a técnica de colocar a prótese atrás do músculo, que o peito não vai cair. Quando coloca a prótese atrás do músculo, a prótese fica segura pelo músculo, Sim. mas a pele não fica. Sim. Então, assim, a pele cede e a prótese não. Então, fica a longo prazo, o resultado estético não é tão legal, do meu ponto de vista. Sim. Eu prefiro colocar na frente do músculo, uma prótese tem uma aderência maior, como a de poliuretano, que vai ter aderência tanto no músculo quanto na glândula, e quando ceder, cede um conjunto. Então, cede uma mama mais normal. Então, isso aí é que eu acho, do meu ponto de vista, é mais interessante. E que também vai depender da mama, né? Depende Que eu de ia vários até te fatores. perguntar isso, porque, por exemplo, a Natália utilizou uma prótese de poliuretano da mesma referência da Gi, que usou uma prótese texturizada da mesma referência, do mesmo modelo. Quando é que você escolhe, assim, essa paciente é indicada uma prótese texturizada e essa paciente é indicada uma prótese poliuretano? O grau de flacidez, a qualidade da pele. Sim. Aí eu levo isso tudo em consideração. Eu gosto, por mim, eu sou fã da poliuretano. Fã.
de carteirinha. Mas, às vezes, não precisa, Sim. né? Porque a poliuretano ela tem uma aderência muito grande, quando vai trocar, dá um pouquinho mais de trabalho. Sim. Eu sou fã. Aí, às vezes, eu indico a texturizada só pelo grau de flacidez e da qualidade de pele. Com a pele mais firme, a pele melhor, Sim. eu ponho a texturizada. Mas, Tem a ver com volume? Porque no caso da Natália tem mais volume que... Tem a ver com volume, eu não. levo Você em vai consideração colocar só a flacidez. flacidez. A volume, eu até, quando o paciente quer colocar coisa, tem uma flacidez grande, quer colocar volumes muito grandes, eu sempre falo, ó, mais peso, cede mais rápido. Mas aí, assim, porque eu sou muito honesto, muito verdadeiro, eu vou julgando limpo e o paciente vai aceitando. Essa cirurgia bariátrica, assim, não... A Natália fez só a mama, né? A Gi fez lipo nos flancos, fez aí a mama e só botou silicone e fez a abdominoplastia. E no caso da paciente, assim, pós-bariátrica, que realmente você olha e fala assim, não, essa paciente vai ter que lipar todo o corpo, vai ter que fazer mastopexia, vai ter que fazer abdominoplastia. Isso é feito no mesmo ato cirúrgico? Depende dessa associação. Se fosse associação de cirurgias muito grandes, eu faço um de cada vez. Até porque, por exemplo, o paciente tem indicação de abdômen com uma lipo grande e mama, uma mama maior do que o normal. Mais trabalhosa na mastopexia. É bom porque na segunda cirurgia você pode melhorar um pouco a primeira. Você faz um pouquinho mais de lipo, então você refina mais o resultado da primeira. Então, eu gosto de separar. Mas, quando dá para associar, os exames são normais. E o que importa é o pré-operatório bem feito, mostrando que está tudo normal. E essa associação não é uma associação que vai colocar o paciente em risco. Aí vem o bom senso, vem a nossa indicação. Porque para o paciente, ele é ignorante, né? Não é ignorante, ignorante daquele tema. É simples associar, não põe só para tirar um pouquinho de pele, mas não é isso. É uma coisa muito mais complexa. Então, assim, associar duas cirurgias grandes é muito expoliante, assim, tira muito do paciente que tem dificuldade de recuperar. Então, assim, o pós-bariátrico é um paciente que a gente tem que respeitar mesmo. Quando o paciente, o perfil delas, que é jovem, que tem os exames todos normais, e a associação, no caso da Natália foi só mama, mas da Gi, que foi uma associação muito tranquila, resolveu até num dia, na hora de fazer a cirurgia, aí eu faço sem problema nenhum. Agora, quando o paciente, porque tem paciente pós-bariátrico, que a gente faz a cirurgia durante o processo de emagrecimento, que é uma cirurgia higiênica, que é uma cirurgia para a gente tirar grandes quantidades de pele para devolver vida. Então, assim, nesse paciente a gente não está preocupado em deixar com curva, com contorno, não. A gente quer tirar aquele volume para o paciente conseguir ter um cotidiano melhor. Sim. Pós-bariátrica é chão, é assunto. Vem em mim. É assunto. Sim, Gi, e para você, assim, esse lance do pós, né, da parte de cicatrização, você seguiu ali você também foi igual a Natália fez, não, eu já estou feliz, vou levantar o braço, vou treinar, ou você seguiu realmente, assim, o que o cirurgião pediu para seguir? Eu fui obrigada a seguir. Eu segui, tentei eu digo o máximo. Porque ela treina, né, gente? Então, assim, eu segui o máximo possível, ele foi liberando aos poucos, eu corria também. Parei, né, e tô voltando agora. E aí tinha essa questão da corrida também, da prótese e tudo, eu tive todo o cuidado, ele pediu tempo para poder respeitar. E aí a gente foi indo aos poucos. Em relação, eu não tive tanto cuidado em outra questão, né? Inclusive, eu recebia direct de reclamação dele, viu, minha gente? Porque ele é desses, do sol. Que eu fui pro sol cedo. Por mais que eu passava ali protetor, a camisa, enfim. Mas eu não respeitei, né? E, assim, o ideal, os dermatologistas, posso até estar falando errado, né? Mas eles pedem aí, acho que depois de 6 meses e 1 ano da cicatrização, né? Para poder tomar sol e não manchar. Eu esperei esse tempo? Não. Então, a minha cicatriz terminou que ela ficou do abdômen, né? Ficou um pouco em algumas regiões escurecidas, né? E até o doutor Marcelo, no retorno, ele falou que tinha uma região que tinha alargado um pouquinho mais, ficou uma área de tensão, né? Ali, e aí a cicatriz ficou um pouquinho mais larga, ele sugeriu a gente refinar ali um retoque, que eu estou pensando, não sei, vamos ver. Sua guia já está liberada, eu acho. Hã? Sua guia já está liberada. Ó, a consulta ao vivo. E aí, é isso. Onde é que a gente tá? Eu nem lembro o que eu tava falando. Que você seguiu, sim, né? aí foi mais essa questão, mas a cicatrização da mama ficou perfeita. Ficou assim, você... Ficou? Não tem muito o que falar. Uma coisa que eu faço também, que não é... Ficou muito bom.
uma qualidade minha, eu sou assim. Eu dou meu telefone para todo mundo. Pode me ligar a hora que for, de madrugada. Pode falar comigo a hora que quiser. Se eu não atendo, eu ligo. Se for urgência, liga. Aí ele faz, sabe o quê? Aí ele liga pra mim também qualquer Liga, hora, tá? sim. Ele recebe ligação, viu, gente? Qualquer hora, mas ele também liga. É sábado de manhã, domingo de manhã, sábado 11h30 da noite. Troca de prótese, quer? Não, quero não. É meu parceiro, muitos anos. Pode me ligar sempre, tá? Se quiser, pode ir lá em casa. Não fique à vontade, mas tô brincando. Mas isso é engraçado, né? Dá muita segurança para o paciente ter essa porta de ligação com o médico. Porque isso o WhatsApp facilitou muito, né? Aproximou muito o paciente do médico. Antigamente o paciente não pegava o telefone de madrugada nunca para ligar para o médico. Hoje ele manda mensagem. É verdade. Às vezes eu vejo e respondo. Então, assim, eu não me importo, pode ligar, o paciente está te enchendo o saco, estou te enchendo o saco. Não é. Eu prefiro que me fale. Porque deixar, às vezes, é uma dúvida pequena, que às vezes se eu tivesse agido naquele momento, tinha evitado um mal maior. Sim. Então, assim, eu dou o telefone para todo mundo tem meu contato. Se não consigo falar comigo, tenho o contato da fisioterapeuta, que é a Flávia, tenho o contato da Cristiane, tenho o contato da Neves, enfim, da Flavinha, que é a enfermeira que dá o banho no pós-operatório. Alguém vai falar. Sim. Sem falar com alguém. Esse primeiro banho é a treva. O primeiro banho. Tão E olha, temido o faz primeiro banho para pra vida. a fazer. É isso que eu também faço. Muitos cirurgiões fazem. A nossa equipe fazer. Não é porque o pessoal do hospital é ruim, não. Sim. É porque o pessoal do hospital é sobrecarregado. Sim. Aí é porque às vezes o banho demora 1 hora e meia. Porque levanta, fica tonta, senta, tal. E ela tem paciência, ela tá ali para isso. Agora, uma curiosidade, assim, minha. Existe para você alguma diferença do paciente que é pós-bariátrico para um paciente que nunca teve sobrepeso? Ou não, o paciente é a mesma coisa? Não, depende só do paciente. Só dos exames mesmo, né? Porque, de repente... o paciente cabeça boa é ótimo. E vocês fazem, tipo, algum acompanhamento? Isso é uma curiosidade minha. Com quem, o cirurgião que fez a bariátrica, existe um acompanhamento? Ainda você fez ali a bariátrica e acabou e não precisa mais voltar naquele cirurgião? Não, se é necessário, não se ela volta, porque eu realmente não sei. É mais com o nutricionista do que com o próprio Não, mas bariátrico, né? eu voltei recentemente, inclusive, doutor Leandro. Não, olha isso. Ele solicitou alguns exames e a endoscopia, né? Que precisa fazer sempre. E aí eu disse que não fui fazer. Mas eu vou sempre. Mas eu tô vendo aqui hoje uma coisa engraçada, que eu acho que o paciente só muda de endereço. É tudo igual, né? Eu também estava falando em endoscopia e estou pensando aqui que eu ainda não fiz nenhuma. Mulher! Eu já fiz acho que umas 2 ou 3. Eu tô Natália assim, ó, concordando e concordando e concordando. O que é isso? Algum momento eu fiz alguma endoscopia? Então, assim, gente, uma coisa que é importante lembrar que a gente está trazendo a verdade, a real, né? Isso não acontece só com a Natália, isso não acontece só com a Gi, isso acontece com vários. Outro dia, eu sabia que aquela pessoa ali tinha feito cirurgia, tinha 1 semana. Quando eu olhei, passei no Instagram, num barco, 1 semana. O quê? Num barco, no sol, bebendo. Aí eu falei assim, Deus, eu que não vou falar nada, porque sou eu para julgar. Eu não vou falar nada e passei direto. Só que eu acho que ela subiu lá, né, e viu que eu tinha visto. Aí ela me mandou, ei, tu não vai me matar, não? Eu fiz Eu falei, não, eu não vou. Mas não deu outra, né? Isso tem uns 6 meses. Ela não gostou do resultado, ficou com mancha, ficou com marca, fez abdômen, mama. Você com 7 dias está num barco que né, a pessoa ainda tá não lá. Não foi com 7 dias não, tá, gente? Foi uns meses. Então, aí o que a gente fala, para todo erro, toda falha ali, existe uma consequência. Graças a Deus. Médico, sim. Sem ter nada a ver com isso. Por isso é que eu falo, é legal ter uma indicação de segurança, não indicação de pós-cirúrgico. A pessoa diz, eu ia fazer com fulana, mas vi um pós dele, eu não vou fazer não. Gente, você não sabe o que aquela paciente fez no pós. É o que o doutor Marcelo disse, é 50-50. Não adianta o cirurgião arrebentar, dar o melhor dele, se a paciente não colaborar. Então, assim, cada um é dono de si e não estamos aqui para julgar. Mas não se espelha em ninguém que você... Um exemplo. Foi também o que eu falei, né? É muito fácil você jogar a culpa pra cima do cirurgião quando você não fez um pós corretamente. Quando eu falei, né, que não era pra eu fiz com 6 meses o silicone, mas ele falou tudo bem direitinho. E uma situação engraçada é que ele falou, né, que a prótese tinha grande chance de ceder.
Quando eu fui agora para uma consulta mais recente, que nós fomos tratar da abdominoplastia, que eu tô com interesse em fazer. Eu fui e perguntei, ela disse, doutor, mas o senhor falou que tinha chance de ceder, eu queria saber com quanto tempo, porque não cedeu não, tá aqui belíssimo, 100%. Graças. Ele fez exatamente essa mesma reação. Graças a Deus. Mas ele tinha que avisar, né? Ele tinha que avisar. E quando a paciente é assim, né, que ela emagreceu muito, Natália é uma mulher muito magra, né? Assim, hoje, você olha pra Natália, você nunca imagina que ela... Eu fiquei até na dúvida, eu falei, não, peraí, deixa eu voltar lá pra ver se ela realmente fez, e perguntei quando ele chegou. Ela fez bariátrica, porque Natália é uma pessoa que aparenta, né, nunca ter feito nenhum tipo de cirurgia. E você não acha, assim, que há mais julgamentos, não? Tipo, você quer fazer a barriga, aí, tipo, quem vai fazer o que aí? Vai tirar o que aí, mulher? Você já é magra, você já tá... Pra que você vai inventar? Não precisa. Sim. Mas você escutou o cirurgião e as pessoas, é a mesma... Não, principalmente quando eu posto no Instagram, né, comentando sobre. Porque, na verdade, eu ainda não fiz a abdominoplastia porque eu estou no impasse entre fazer logo a abdominoplastia ou inseminação. Então, eu tô aqui nessa corda bamba, mas assim que eu me decidir, algum dos dois vai pra frente. Quando eu posto sobre no Instagram, principalmente quando eu boto caixinhas de perguntas, as pessoas sempre comentam, mas você não precisa. Mas você está pesando quanto? Mas não está atrelado ao peso. Sim. A abdominoplastia, no meu caso, está atrelado à flacidez, né? Porque foram mais de 30 quilos. Sim. Então, eu acredito que fosse impossível minha barriga ficar chapada. Né? Tem coisas... E também tem as pessoas que ficam, mas com exercício vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque é flacidez. É a flacidez. Ficou aqui ainda, entende? Eu gosto de falar que se alguém inventar alguma tecnologia ou alguma coisa que trata a flacidez, essa pessoa vai ter 10 gerações milionárias. Se isso não for cirurgia. Não, e é importante isso, né? Porque a gente sabe que hoje todo mundo quer dar opinião. Natália está perguntando opinião, mas a gente recebe opinião sem perguntar, sim, né? Sim. Não, faz a gente não, ela está perguntando que eu acho que ela se diverte lá no pessoal, nos cada um. Eu gosto de engajar, Então, tem gente que fica em depressão e tem gente que fala, quer saber? Eu vou mostrar o que me incomoda e eu quero ver o que o povo vai falar e tá morrendo de rir do povo falando. Mas a gente sabe que às vezes não é assim. Às vezes aquela pessoa tá deprimida, né? Tá péssima, acabou o casamento, acabou não sei o quê, uma confusão, e as pessoas estão lá. Você não precisa, você é magra. Gente, só quem vai saber se você precisa ou não é o cirurgião plástico. Só a pessoa sabe onde cala não, perto, sim, né? Mas só que se sabe se realmente tem pele, que podia ser o caso de não ter indicação, mas o cirurgião plástico sabe o tipo de flacidez que não vai sair com só uma lipo, que não vai sair com exercício, que tem que realmente fazer um mini abdômen, uma abdominoplastia. Dependendo do paciente, eu sempre bato na tecla de que ele tem que aceitar um certo grau de flacidez. Principalmente o grande obeso. A fibra elástica dele já foi embora. O colágeno dele é ruim. Então, assim, por mais que você opere, vai ficar ainda um pouco de flacidez. E na opinião, assim, real do cirurgião, por exemplo, no caso da Natália, que ainda tem alguma dúvida em fazer uma inseminação, que tem também muitas pessoas aí em dúvida, né, da gravidez, entre a cirurgia plástica e a abdominoplastia. Você acha que se ela tem qualquer porcentagem de interesse, né, numa gravidez, faz depois a abdominoplastia? A minha pergunta para a mulher em idade fértil é, tem interesse em engravidar? Se falar assim, eu falo, quando? Não, nem sei. Ele me perguntou isso. Aí eu falo, aí dá para operar. Não, pretendo operar também no ano que vem. Eu falei, não. E é mito ou verdade que depois da abdominoplastia você realmente tem para a barrigona crescer, tem algum impedimento ou não tem nada a ver? É só mesmo da cirurgia... Na verdade, assim, a barriga não cresce da noite para o dia. O crescimento é gradual. O que acontece é que quando você faz uma aplicatura, né, na musculatura, que você fecha o músculo, a barriga, quando ela cresce, ela não fica aquela barriga redondinha. Ela fica uma barriga mais disforme um pouquinho. Sim. Mas tem inúmeras pacientes que operaram e engravidaram. Então não tem nada a ver, isso é mito. Não. Porque eu achava que só podia estar tanto tempo. Tem paciente que acha que vai perder o bebê. Não tem nada a ver. Não, a Virgínia fez só lipo, né? Quando a Virgínia fez lipo, ela engravidou, fez lipo HD, engravidou acho que 2 meses da lipo, foi só lipo. Tem uma paciente minha que operou prótese. Ela foi na época do São João. Ela ficava apresentando um programa de São João, em Campina Grande. Eu ficava só vendo no Instagram, falei, meu Deus, mandava os directs para ela.
Ela capotou de carro indo para São João, indo para Campina Grande. E não satisfeito, tava depois, um mês e pouquinho depois, ela me liga. Eu falei, ai, Jesus, o que aconteceu? Estou grávida. Aí eu engravidou na véspera da cirurgia. Eu peço beta-HCG, eu não peço da véspera. E mesmo se eu tivesse pedido na véspera, Não ia ia dar positivo. detectar, Ia ter que esperar um pouquinho. Me deu uma dor de cabecinha. E aí, como é que será que fica essa cabeça, hein, gente? Porque vai começar ela, ali tudo e de ela novo. né? E pede o resultado, assim, 100% da abdominoplastia? Depende do tamanho que a mama, quanto que a mama vai crescer. Não, do abdômen, da Não, abdominoplastia. dela foi mama. Sim. O abdômen depende muito, depende do quanto, porque tem barriga que não cresce aquele absurdo. Paciente que engorda pouco, tem pele que tem uma elasticidade boa. Então, assim, tem vários fatores. Tem mulher que não é operada, que engravida e fica depois normalzinha, não tem nada. Então, assim, depende muito do próprio paciente também, o que vai acontecer durante a gestação. É porque tem esse lance, né, da pessoa falar assim, mas eu sou jovem agora, mas eu tô me odiando agora. Eu quero ter filho daqui a 5 anos, mas eu vou passar 5 anos desgostosa, Foi sem... meu pensamento foi né, exatamente tipo, esse aí mesmo. E aí a gente fica, por que tem que esperar esse tempo? É somente pelo resultado? É somente para não gastar de novo? Não desistir de ter filho. Não, eu digo assim, eu ficava em dúvida por que tem que esperar? Se é porque os resultados vão por água abaixo, ou se é porque você não pode refazer fazer Não, novamente? Em um ano, você perdeu, assim, você perde um pouco do resultado. Sem sombra de dúvida. A cicatriz alarga um pouquinho, o umbigo, às vezes, aumenta um pouquinho de diâmetro, mas você fazer isso logo no ano seguinte, ter essa gestação, a cicatriz está muito jovem ainda. Então, assim, a chance de alargar é maior, a chance de criar estria é maior, porque o abdômen ainda está sob tensão. Daqui a 5 anos, a pele já deu a cedida, não está sob tensão, a cicatriz já está bem mais estável. Então, assim, a chance de ter alargamento, formar estria, é bem menor do que uma gravidez muito recente. Sim. E voltando lá atrás, hoje, vocês fariam novamente tudo de novo, todo o processo, bariátrica, cirurgia plástica, ou vocês falam, não, eu não faria, eu fiquei traumatizada, ou vocês, hoje, se vocês estivessem lá atrás, pudessem opinar, e aí, vai fazer, mas vocês sabiam, né, de tudo que ia acontecer, de todos os procedimentos, tudo que vocês passaram, que só vocês passaram, né? A gente está resumindo em 1 hora, mas vocês passaram por longos períodos, né, de adaptação, né? A gente sabe que a pós-bariátrica tem um lance da alimentação. Vocês passariam isso tudo novamente? Com toda certeza. Você passaria, Natália? Eu acredito que a bariátrica não. Sim. Eu faria. A cirurgia plástica, o silicone, eu faria 50 vezes. Mas a bariátrica em si, na questão do... Eu tenho muito dumping. Tu tem dumping? Depende do que tu anda comendo o quê? Eu tenho dumping com tudo. Sério? Você fez sleeve? Fiz sleeve. Tu Eu fez o fiz quê? bypass. Bypass. Ah, tu fez a bypass. Então, Isso. com o Monjaro, com outras coisas que chegaram, eu estou falando da minha experiência. Sim. Eu não faria a bariátrica, porque foi muito difícil para mim na questão dos dumpings que eu tenho até hoje. Mas da cirurgia, do silicone, eu faria 500 vezes. 500 vezes. É isso, gente. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente falou aqui toda a verdade. Tem gente que se arrepende, tem gente que não. Mas o importante aqui é que hoje, né, tá todo mundo feliz com o seu corpo, feliz com bem de saúde, né, que é o mais importante, com toda certeza. Mas Ninguém a saúde odeia. mental, não desmerecendo a importância da saúde mental, porque também é muito importante. Com certeza. Doutor Marcelo, muito obrigada. Disponha. E foi um presente ganhar agora essas Escolhi a amigas, dedo, né? né? Escolheu. Agora, meu filho, já, ó, a gente vai só falar ali, ficar falando de você. falem bem. Muito obrigada, viu, gente?